Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nessa quarta-feira, dia 6 de agosto. Já correndo o ano, passando rápido. Hoje, quarta-feira, dia de louvarmos a Deus na palavra e ouvir o que Ele tem a nos dizer, não é isso? Então, vamos começando, invocando a Santíssima Trindade, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre todos os nossos afazeres no dia de hoje, que seja um dia abençoado, um dia guardado pelos anjos nos protegendo. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa mãe, a Virgem Maria, nossa mãe que sempre intercede por nós, pedimos agora a sua intercessão juntamente com São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Deus por essa quarta-feira. Que bom que você está conosco, que bom que você está participando aqui da Divina Luz. Vai divulgando, vai propagando essa boa nova da Palavra de Deus, porque a quarta-feira é um dia abençoado para mim, para você e para todos nós. Amém? Vamos pegar a Palavra de Deus, vamos abrir no Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 5. Nós vamos falar hoje um tema muito importante. O que Deus Ele reservou para mim, quais são os sonhos de Deus para a minha vida, o que Deus quer realmente de mim, eu diria até mais, né? Até onde eu estou disposto a ir diante do chamado de Deus, da vocação que Deus me deu. E nós vamos ver aqui agora sobre essa questão do chamado, o que Deus quer para mim, o que Deus deseja para mim, o que Deus sonhou para a minha vida. E sonhou para a tua vida também. E sonhou para a vida de um homem chamado Pedro, que ele nunca imaginava que um dia ele seria aquele que iria conduzir a igreja, conduzir o pastor Pedro, através de você, Pedro, meu querido Pedro, vou edificar a minha igreja. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançaria a rede. Feito isso, apanharam o peixe em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como os seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito.
O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temos doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, beijo a palavra de Deus. Quando nós falamos dos sonhos de Deus que Ele tem para cada um de nós, nós devemos começar a ler e entender um pouquinho de Pedro, um pouquinho desse homem que, na sua humanidade, ele se expressou de uma maneira tão firme diante de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrava o lado das fraquezas que também nós, seres humanos, todos nós temos. A palavra de Deus fala que Pedro estava pescando, ou melhor, consertando as redes, porque havia trabalhado a noite inteira e não havia pego peixe algum. Um pescador que sai para trabalhar com outros barcos que também pertencem a ele, que Pedro, Tiago e João tinham não somente um barco, mas tinham outros barcos. E foram pescar, o trabalho, o ganha-pão, e eram pescadores profissionais, homens acostumados a lidar com a questão do mar, do peixe, das águas, navegar, né? E naquele momento a pescaria não teve frutos nenhum, ao contrário, um desânimo, um abatimento tomou conta daqueles homens. Porque provavelmente isso não era normal na vida de Pedro. Não foi algo que era corriqueiro. Ele pescar a noite toda e não pegar um peixe, nem um peixe. Então ele estava um sentimento de derrota, provavelmente uma noite toda, e vendo amanhecer o dia e comentavam: não é possível, o que está dando errado? O que está errado? O que está acontecendo aqui que não estamos conseguindo pegar peixe nenhum? O que houve? O que nos levou a viver isso? Joga de novo. Aí eu olhava para o outro, deve ter falado, né? Tenta você agora. Vai, joga, vamos mais para lá, vamos mais para a direita, vamos mais para o oeste, vamos mais para o sudeste, vamos tentando. Gente, o pescador ele não desiste porque é o ganha-pão dele. Ele estava ali com essa finalidade de pescar os peixes, para vender, para negociar e para ter o sustento na casa dele. E quando ele se deparou já ao amanhecer do dia, voltaram para a terra. E chegando na terra, começaram a costurar, a limpar as redes, e provavelmente algumas se romperam e estavam ali consertando, costurando também. Mas peixe que é bom, nada, não pegaram nada. E ali entra Jesus em cena, Jesus aparece ensinando naquele local. Por acaso? Não. Pedro imaginava o que viria pela frente? Também não. Ele jamais poderia imaginar o que viria pela frente para a sua vida. Tentou pescar a noite toda, não conseguiu. Mudou de posição, provavelmente, olhou o barco para lá, para cá, também nada. Ao amanhecer o dia, recolhem os barcos, vão fazer a sua rotina de trabalho normal, que é consertar redes rompidas e tal. E Jesus está ali naquele momento pregando a palavra e Pedro está ouvindo. Está trabalhando, está ali chateado, está triste, está aborrecido, até porque o que fazer agora, porque tinha os seus clientes, do qual sempre sabia que esse pescador vendia seus peixes e era um meio de sustento, como falei, da sua família, e hoje nada, mais nada mesmo. E isso deve ter intrigado Pedro e os demais. Isso não é normal, isso não é normal acontecer. Por que isso? E aí,
Eu quero falar para você. Nós não conseguimos entender os sonhos de Deus para cada um de nós pelo simples motivo de que se o Senhor chegasse para Pedro e falasse: Pedro, olha, você vai me seguir, você vai caminhar comigo 3 anos, você vai ver milagres, eu vou curar a tua sogra, eu vou curar tantas pessoas, tudo isso, Pedro, você vai viver. Aliás, no capítulo 4 já fala aqui de Mateus da cura da sogra de Pedro. Já era uma preparação. Pedro iria ver tudo isso e iria falar mais: olha, Pedro, então depois, lá na frente, você vai até me negar, entendeu? E mais à frente um pouco, Pedro, você vai ficar depressivo, vai pensar voltar a pescar, a querer voltar. Mas eu vou te chamar para você caminhar comigo e você vai padecer alguns problemas e vai ser crucificado e ir de cabeça para baixo. Olha, gente, Pedro não ia aceitar o desafio, Pedro não ia querer viver esse desafio. Aliás, nenhum de nós iríamos querer viver desafios em nossas vidas que Deus coloca para enfrentarmos e vencermos, se de antemão Ele contasse para cada um de nós tudo isso, que a história da tua vida, a história da minha vida. Porque se coloca tudo num único lugar, dá essa impressão de que eu não vou conseguir resolver isso, fazer isso tudo sozinho. Mas no decorrer da história da tua vida, do seu dia a dia, o Senhor vai se manifestando. Ele vai se manifestando, vai te fortalecendo e vai fazendo com que você possa, assim como Pedro, vivenciar algo que chamamos do extraordinário sobrenatural. Pedro jamais imaginou andar sobre as águas e andou. Pedro jamais imaginou que, em nome de Jesus, iria falar para um paralítico, né? Ouro e prata eu não tenho, mas em nome de Jesus Nazareno eu te ordeno, levanta-te e anda. Paralítico não, um homem que estava a mendigar na porta do templo. Pedro jamais poderia imaginar que na primeira pregação dele, aberto, ele teria coragem de exortar e fazer com que algumas centenas de pessoas viessem a acompanhá-lo. Pedro jamais poderia imaginar que ele seria o líder de tantos homens juntos que estavam ali para ouvir a sua palavra, a direção a ser dada, porque Deus havia escolhido ele como o cabeça, aqui, o líder. Porque se não tivesse um líder, se não houvesse um líder, se Pedro não fosse o líder dali, teria que ter sido outro, porque não dá para você caminhar sem liderança. E essa liderança Deus concede a alguns, não a todos. E a vocação também Deus concede a um, não a todos. Haviam vários ali, mas o Senhor olhou para Pedro. Haviam os barcos, haviam mais pessoas ouvindo, havia gente ouvindo que Jesus estava colocando as palavras, outros pescadores, mas Jesus escolheu a barca de Pedro para sentar, para pregar e falar para ele: Pedro, agora joga as tuas redes. E diante de um fato constatado, que foi a pescaria infrutífera, ele fala para o Senhor: Senhor, já tentamos e não deu certo. Mas ele deve ter olhado para Jesus e o Senhor deve ter olhado bem nos olhos dele e aí não teve jeito. E ele falou: mas pela tua palavra, Senhor, eu vou atirar. Então, esse que é o ponto. A vocação de Pedro, o sonho que Deus tinha para Pedro, começou a partir do olhar de Jesus para dentro do coração de Pedro. Jesus olhou no coração dele e Pedro sentiu-se tocado. Não há como você não se apaixonar no olhar de Jesus, porque Ele mira o teu coração, porque pertencemos a Ele, voltaremos para Ele. E durante essa missão que Ele nos concede,
Ele vai estar conosco. Ele olhou para Pedro e Pedro falou, vou jogar as redes. E Pedro jogou as redes. E interessante que não somente Pedro foi agraciado, mas todos aqueles que estavam ao redor tiveram que vir ajudar e pegar os peixes também. Foi um fato inédito, gente. Peixe na beira do rio, do mar ali. O peixe, vários peixes ali pulando, esperando para serem pegos pelas redes. Estavam ali esperando isso, estavam aguardando. Os peixinhos só tiveram o trabalho de jogar a rede e puxar, e jogar e puxar, jogar e puxar. Nunca pescaram tão fácil, porque Jesus estava ali no barco com eles. Esse é o ponto, né? Quando nós aceitamos o chamado do Senhor, quando nós começamos a vivenciar a experiência do amor de Deus, a não ter medo e obedecer o que Ele está nos pedindo, que era um fato que não tinha como ter peixe naquela hora, ele no raso, não eram águas profundas. Quando nós começamos a experimentar o sobrenatural, o nosso olhar começa a mudar. E pouco a pouco o Senhor vai nos moldando para que possamos entender esse sobrenatural. Pouco a pouco Ele vai nos colocando numa forma do qual para cada um tem a sua propriedade, cada um tem a sua missão, cada um tem um caminho a seguir dentro daquilo que Deus assim sonhou. Não foram todos que o Senhor chamou. Não foram todos que tiveram que entrar na forminha que Jesus preparou para Pedro, Tiago e João. Não foram todos. Aliás, muitos até queriam ser escolhidos. Muitos esperavam ser escolhidos. Mas Jesus não assim o fez. Jesus tinha planos para Pedro, para André, para Tiago, João, mas Pedro era o cabeça. O Senhor tinha planos para ele e os planos de Deus às vezes nos confundem. Nos confundem porque nós vivemos muito naquilo que nós podemos tocar, naquilo que nós podemos... são os meus sonhos, os meus sonhos ficam dentro de uma forma que cabem dentro dos meus recursos. Às vezes até exagero um pouquinho aqui, mas quando eu exagero um pouco mais, eu já diminuo para poder sobrar aqui, mas tiro dali e vou pensando e vou moldando tudo com aquilo que eu tenho, com aquilo que é a minha visão. Eu vou olhando dentro da minha ótica e dali planejo e penso em fazer tudo da minha maneira. E aí vem o Senhor e te mostra tudo ao contrário. Tentamos a noite toda e não tivemos sucesso, mas o Senhor está me pedindo, eu vou jogar a rede. Pedro ali aceita o chamado de Deus e o Senhor fala para ele o quê? Doravante será pescador de homens. Ele também não compreendeu isso. Quando o Senhor fala para ele aqui, né? Pedro deve ter ficado muito confuso. Quando Jesus fala para ele dessa maneira aqui, ele caiu aos pés de Jesus e falou, retire de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus falou que não temas, Pedro. Não fique apavorado com tudo que está acontecendo. Não se preocupe do que você vai ver coisas muito maiores ainda. Doravante, diz aqui a palavra de Deus, serás pescador de homens. Ele não entendeu nada, Pedro, com certeza não entendeu nada, mas mesmo sem entender, ele prosseguiu o seu caminhar. Mesmo sem entender o que essas palavras de Jesus, ele não compreendeu, mas ele foi tão tocado pelo amor de Jesus, pela maneira que Jesus falava, pela maneira que Jesus ensinava. Ele foi tão tocado que ele largou tudo e foi seguir Jesus. Não somente ele, mas os outros também. Os outros escolhidos pelo Senhor, do qual o Senhor tinha planos para cada um deles.
Repito o que eu falei anteriormente. A cada um é dada a unção. A cada um Deus concede uma maneira de agir para o seu reino. A cada momento Deus vai dando para cada um a unção dobrada do Espírito para poder fazer com que os seus sonhos se realizem. Olha, Pedro viveu experiência maravilhosa. Eu falei aqui, né, que Pedro caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre as águas, os outros não caminharam, porque ficaram dentro do barco. Ele era um ousado, ele era atirado, ele era um homem assim, claro, que nós sabemos que Pedro era um homem muito de falar, chegava, não pensava duas vezes, mas ele foi aprendendo. Por isso que o processo é esse. O processo de uma vocação, ele vai acontecendo ao longo dos dias. Primeiro tem que ter o teu querer. Teve o querer do Pedro. Pedro aceitou aquilo que Jesus falou para ele. A partir da aceitação de Pedro, dessa aceitação, então, ele começa a viver uma nova etapa na sua vida, caminhar com Jesus e ver os milagres acontecendo. Até que esses milagres ele mesmo começa a realizar em nome de Jesus. Mas isso tudo para chegar a esse ponto, houveram assim inúmeras situações que nós conhecemos, que foram descritas aqui, e outras tantas que não foram escritas. Quantas coisas aconteceram que não foram escritas aqui? Quantas coisas, situações que Pedro viu, quantos milagres Deus realizou. Jesus realizou muitos milagres que não são colocados aqui na Bíblia. Como a palavra fala, né? Não haveria livros para isso. A quantidade de milagres, pessoas foram curadas. Foi uma experiência que Pedro viveu porque ele viu acontecer. Ele viu acontecer. E por que ele tinha que ver? Porque o Senhor tinha planos para a vida dele. Você, meu irmão que está me vendo, você, minha irmã que está me acompanhando, para refletir como que Deus, como que o Senhor tem agido na tua vida. Quantas situações de livramento, quantas situações de milagres que aconteceu. E interessante que a palavra fala que os outros barcos ficaram cheios de peixe também, significa que esses barcos que ficaram cheios de peixe são seus amigos, seus familiares, são as pessoas pelas quais você coloca em oração, entregando a Jesus. A graça não é apenas para você, ela é abundante para todos, que você vai colocando diante de Jesus. Mas primeiro é o passo que você tem que dar. A primeira atitude é você que tem que dar. A vocação é isso. A vocação, basta um olhar de Jesus, basta uma palavra que você vai ouvindo, basta uma canção que você vai sendo tocada por aquilo ali e o Senhor vai te puxando, como ele fez com Moisés, a sardinha, e Moisés olhou e falou: meu Deus, é minha vocação. É minha vocação. Moisés orou e falou assim: meu Deus, o que é isso? E mal sabia ele que ali, naquele momento, a vocação dele já estava para acontecer. A vocação que veio através de um arbusto que estava queimando no deserto. Aqui com Pedro, uma pescaria que não deu certo, uma pescaria. Aí nós achamos que aquilo que não deu certo é o fim, aquilo que não deu certo é uma derrota. Meu irmão, minha irmã, não é derrota, é o começo de vitórias. O que não deu certo, não leve isso como uma causa de uma derrota, mas leve como um começo de vitórias que o Senhor vai te conceder. E é por isso que a vocação tem que ser vivida. Você não deve ter medo de ser um vocacionado a servir a Deus. Todos nós somos chamados a servir ao Senhor, mas existem muitas resistências. O inimigo coloca muitas resistências de todas as formas possíveis e imagináveis. Nós temos que fazer a nossa vocação acontecer, porque a felicidade está em sermos Jesus. Pedro
viveu inúmeros problemas, entre eles ali com os irmãos, os outros apóstolos, mas ele não desistiu da sua vocação, porque é algo maior que mexia, que queimava dentro dele, algo tão grande que fez com que Pedro não viesse a desistir. Na vida é assim, você passa pelas suas dificuldades, pelas provações, mas você não pode desistir da tua vocação, porque aí está a raiz da tua felicidade. E o que o Senhor quer realizar na tua vida é para que outros também sejam felizes através do que Ele faz em você e daquilo que Ele vai realizar por você em outras pessoas. A Divina Luz, aqui todos nós que servimos, nós servimos pela felicidade, de alegria de sermos chamados. Cada um tem seus problemas e jogamos a rede, às vezes não pegamos nada, ficamos tristes, mas o Senhor sempre vem e nos ampara e fala, joga a rede agora. Isso é viver a vocação. A vocação é você entender que quando você tenta e não consegue, é porque o alvo não foi acertado. O alvo é sempre Jesus que acerta. Então eu devo colocar a minha confiança no Senhor, que fez o céu e a terra. E Ele vai me mostrar realmente qual o caminho para conquistar essa e a outra vitória, e tantas outras vitórias. A Divina Luz está com o vocacional aberto. As inscrições, né? Mas o que é o vocacional da Divina Luz? É uma experiência como essa que Pedro viveu. Uma experiência de ter, eu diria que concretamente, um encontro com Jesus. Concretamente, um encontro com aquilo que o Senhor vai te revelar através de um único encontro. Ele vai colocar ali, mais ou menos, formando no teu pensamento, no teu coração, aquilo que Ele quer para você. Você que já frequenta os grupos, já conhece, já que nos conhece até pelas redes sociais, que gosta das pregações, das músicas da Divina Luz, você que frequenta os grupos, e o Senhor fala para você, é agora, chegou a tua hora. Como foi com Pedro? Por que não foi antes? Por que o Senhor não chamou Pedro antes? Porque o momento era aquele. Mas por que foi dessa maneira, jogando as redes? Porque o Senhor pegou Pedro naquilo que era a sua ocupação. Ele gostava de fazer pescar. E naquilo que ele tanto queria, que ele gostava, não deu certo. E o Senhor fala, não, é comigo você consegue. Comigo você vai dar certo. Comigo você vai conquistar. Comigo você vai ter vitórias. Isso é viver a vocação. Vocação quando você entende que ela é regada pelas vitórias, ela é regada pelos milagres e também ela tem algo que nos leva para junto de Jesus, que é a cruz. A nossa cruz é a marca da vitória e com ela nós vamos caminhar com o Senhor. Não existe vitórias sem não carregarmos a cruz. Podemos até pegar o caso de Pedro aqui. A cruz de Pedro, nesse momento ali da pescaria, foi uma grande decepção. A cruz de Pedro, provavelmente ele já estava contando com aquele dinheiro para isso e aquilo, e já tinha compradores certos. Imaginou, idealizou tanta coisa para aquela pescaria a noite toda e nada aconteceu, porque a partir do momento que ele idealizou, mas não colocou o divino para que o Altíssimo, para que conduzisse esses sonhos, não dá certo, entendeu? Então, para que os nossos sonhos venham a se realizar, o Altíssimo tem que estar à frente. E é por isso que o Senhor te chama, vem ser Divina Luz, vem para cá, venha dar frutos nessa obra, chamada Comunidade Divina Luz. Ou tu pode falar assim, mas eu já sirvo em tal lugar na igreja, então crie raízes mais profundas e dê frutos onde você acha que se enquadra, que está feliz. Estar a serviço de Deus é você viver a felicidade, é estar feliz em ser do Senhor. Aqui na Divina Luz, eu posso afirmar por mim o que seria de mim como fundador se não estivesse aqui. O que seria de mim? Então aqui eu me sinto feliz. O que Deus quer para mim
Porque o Senhor me chamou para ser fundador. Para quê? Por quê? E aonde Ele quer me levar? Eu falo para você com toda certeza. Eu deixo como que um barco no alto mar, levado pelo sopro do Espírito, e ele vai conduzindo, o Espírito Santo vai conduzindo esse barco cada vez mais para as águas mais profundas. É isso que faz e me faz feliz. E eu tenho certeza que Ele também fará a você, como faz a todos os membros da Divina Luz. Como fez a Pedro, seguir Jesus. Quando você segue Jesus, não tem como você ficar triste. Mas você vai ficar feliz a vida toda, não tem problemas? Claro que não. Problemas maiores virão, com certeza. Maiores dificuldades chegarão. Mas em tudo, Deus vai agir. Porque agindo Deus, quem há de impedir? E Ele jamais desampara os seus. E quando Ele chama seus filhos, escolhe aqueles que vão estar com Ele, você pode ter certeza, é uma escolha irrevogável para ser e viver a felicidade plena que é Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te pedimos que nesta manhã de quarta-feira, Senhor, nós possamos vivenciar o que Pedro vivenciou, a experiência de Pedro do amor, Senhor, de falarmos que somos pecadores, que não merecemos nada, que não somos dignos de nada e tudo temos, tudo possuímos pela Tua misericórdia. Abençoa o dia de hoje, Senhor, abençoa aqueles que estão afastados de Ti. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando por inúmeras provações. Abençoa as famílias, os jovens, os adolescentes, as crianças enfermas, os idosos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão desempregados, que possa ser um dia de hoje, esta quarta-feira, um dia voltado para o Teu coração misericordioso, que seja um dia voltado, Senhor, para Te amar, Te adorar, para dialogar contigo. Que essa quarta-feira, Senhor, traga para todos nós a certeza de que somos Teus escolhidos, somos somos vocacionados a viver, Senhor, o Teu amor. Somos vocacionados a levar a Tua palavra aos confins do mundo, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, com o fogo do Teu Espírito Santo, esse fogo abrasador. E traga, Senhor Jesus, pelo poder do Teu santo nome, traga Teus filhos de volta. Que Teus filhos que agora estão nos ouvindo, nos vendo, possam viver a experiência do sobrenatural através do carisma Divina Luz, desse vocacional que vai acontecer. Que as Suas mãos, Senhor Jesus, estejam voltadas e Teu olhar voltados sobre nós, desta comunidade, para formarmos um imenso exército para Te servir e sermos totalmente do Senhor, nosso Deus. Assim seja. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você possa ouvir essas palavras de hoje e que sirva para você como um incentivo para estar conosco na Divina Luz, servindo na nossa igreja. Ou você pode falar assim, mas eu já tenho aqui a minha caminhada, então que sirva para amadurecer cada vez mais a tua caminhada. Mas sempre, nunca esqueça, a Divina Luz já está com as portas abertas, esperando todos aqueles que um dia, que nem imaginaram, mas que vão estar conosco aqui servindo nesta obra que é de Deus. Amém? Assim como Pedro não imaginou que seria o primeiro Papa da Igreja, o homem que estaria à frente, você pode até não imaginar, mas em algum momento, meu irmão, você vai ter certeza, minha irmã, que Deus chama você para estar juntos aqui, servindo ao Senhor Jesus. Quarta-feira hoje, daqui a pouco começa o Terço da Misericórdia, 3 horas, 15 horas, né? E à noite, 20 horas, nosso grupo de oração. Então está feito o convite, 15 horas teremos a misericórdia, o terço, e também às 20 horas teremos o nosso grupo de oração. Amém? Fique com Deus. Assim, os homens aqui, fiquem ligados que está chegando aí o Cairói dos homens, hein? Depois vamos falar com mais detalhes sobre isso.
Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus.